né? Muitas vezes nós enfrentamos esses ventos da nossa vida e nós muitas vezes esquecemos que Jesus está no barco conosco. E eu quero afirmar alguma coisa aqui profética na sua vida, que barco aonde Jesus está não afunda, querido, né? Jesus está na nossa vida, glorifica a Deus por isso, não é verdade? Às vezes você pode estar, pastor, está tudo dando um nó na minha vida, mas não se esqueça, Jesus está no barco, e esse barco representa, simboliza a nossa própria vida. E a Bíblia fala que eles foram lá acordar, eles foram clamar: Jesus, não se te dá que perecemos. E o que acontece? Jesus, quando ele acorda, quando ele vê a situação, né? O que Jesus faz? Jesus primeiro repreende a timidez. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não exercem a fé de vocês? Irmãos, a Bíblia, ela vai nos ensinar que o nosso Deus é o Deus que ouve a oração, mas Ele atende a fé. E nós, muitas das vezes, oramos sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nós encontramos é que Jesus, quando acalma o mar, né, e o mar passa a ter bonança, aqueles discípulos olham um para o outro e começam a dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles estavam ali numa situação de dúvida, mesmo vendo Jesus acalmar o barco. Irmãos, quantas vezes Deus tem acalmado a tempestade da nossa vida e nós ainda estamos em dúvida se Ele é ou se não Ele é Deus. Muitas vezes nós acreditamos estará sempre do nosso lado, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E aqueles discípulos estavam ali dizendo: quem é esse? Agora nós vamos para o milagre do capítulo de número 14 de Mateus, porque esse milagre do capítulo 14 também é na Galileia, também é nesse lugar. E esse milagre, ele acontece depois desse momento que nós vivenciamos há pouco, da multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixinhos, depois que ele abençoou aquele pão, depois que ele abençoou aquele peixe, houve a multiplicação. E havia uma grande multidão ali. Aí Jesus, depois de ter feito esse grande, extraordinário milagre, porque é um grande milagre, irmãos. Foi um grande milagre que Jesus fez naquele momento. Aquilo era para exultar o coração dos discípulos, para que não houvesse mais dúvida, para que não houvesse mais fala. Uma ordem dizendo: olha, vai para o outro lado, é porque Ele garante a tua trajetória, querido. Nós não temos que temer absolutamente nada. E naquele dia o Senhor disse aos seus discípulos: vai para o outro lado, né? E ele começou a despedir a multidão, e despedindo a multidão subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, aqui nós começamos a perceber que Jesus estava ensinando que nós iríamos passar por processos na nossa vida. Mesmo quando Jesus nos dá uma direção, como deu aos discípulos, ide para o outro lado, né? Você percebe que nessa tomada de direção, nessa tomada de posicionamento, nós passamos por processos. Quantas bênçãos nós não temos do Senhor na nossa vida? Quantas promessas Deus não fez a você que ainda não se cumpriram, razão pelo qual nós precisamos estar no centro do propósito de Deus, que Deus cai por terra, irmãos. E Jesus disse: ide para o outro lado, que Ele está conosco. E aqueles discípulos começaram a caminhar, passando por aquele processo, e ali se levanta novamente a onda, se levanta novamente a tempestade, e aqueles discípulos estão sendo açoitados por águas, e eles começaram a dizer: é um fantasma. O pastor está pregando Eles sobre os milagres de Jesus em Galileia. Senhor. Eles começaram a trazer dúvida no coração, irmãos. Irmãos, dúvida nenhuma procede de Deus. Aliás, eu quero dizer que dúvida, ela se opõe à fé. E o que aconteceu com os discípulos ali? Eles estavam sendo visitados pelo Senhor de uma maneira extraordinária. E se você perguntar por que o Senhor veio daquela forma, é porque naquele primeiro milagre que nós citamos aqui, quando Ele acalmou a tempestade,